Preciso admitir algo. Quando os medicamentos GLP-1 para emagrecimento começaram a se destacar e muitos na medicina diziam que mudariam o cenário da obesidade... Cética em relação ao GLP-1. Absolutamente! Todo mundo acha que é Ozempic, mas não é. É outra coisa. Olho ao redor desta sala e não consigo deixar de pensar. Será que Ozempic é ideal para mim? Fui cético, pois já vi isso antes. A medicina sempre apresenta um remédio como milagroso. Aí, anos depois, descobrimos que não tínhamos toda a história e as pessoas acabaram prejudicadas. Porém, quanto mais leio sobre os GLP-1 e suas novas gerações, como a retatrutida, mais minha opinião sinceramente muda. Na verdade, mudei de achar que esses medicamentos são supervalorizados para pensar que talvez não estejam sendo valorizados o bastante. Ou, mais precisamente, talvez os benefícios que as pessoas estão exaltando sejam apenas a ponta do iceberg. Há uma história maior aqui. Quanto mais me aprofundei na literatura científica, mais percebi que esses medicamentos afetam não só o peso, mas também o cérebro, o coração, as articulações, o fígado e até a língua. Por exemplo, há dados sugerindo que os GLP-1 podem reduzir diretamente características do Alzheimer de forma completamente independente da perda de gordura. Ou, ao combinar GLP-1 com outros compostos, ocorrem recomposições corporais absolutamente insanas, como perder 50% de gordura corporal enquanto se ganha 6% de massa magra. Sim, isso é possível porque esses não são apenas medicamentos para obesidade. Isso é algo muito maior. Então, neste vídeo, quero que você se permita pensar. Talvez todo mundo devesse estar tomando um medicamento GLP-1. Hoje, vou esclarecer tudo isso com rigor e trazer insights práticos que garanto que você não encontrará em outro lugar. Vamos lá! Esses medicamentos estão mudando toda a sociedade, aumentam a massa muscular e reduzem a gordura simultaneamente. O estudo mostrou uma queda de 50% na gordura total. Os GLP-1 podem ter efeitos protetores no cérebro. Não é só o ruído alimentar. E agora eles têm algo que é realmente libertador. Estou superestimando os benefícios e ignorando possíveis danos? Tudo bem, meu objetivo ambicioso com este vídeo foi fazer o guia definitivo sobre GLP-1, um verdadeiro guia completo em um só lugar que responda basicamente a todas as principais perguntas que as pessoas têm sobre esses medicamentos. Espero que esse objetivo seja alcançado. Para respeitar seu tempo, vou focar nos destaques, no que as pessoas mais querem saber, no que é mais mal compreendido e no que poucos conhecem. Cumprirei isso. E se você quiser ainda mais detalhes, um guia realmente completo pode ser encontrado no nosso boletim científico, que é um dos mais vendidos do mundo, staycuriousmetabolism.com, cujo link está abaixo. E realmente, se eu deixar de falar sobre algo, deixe um comentário lá e eu vou aprofundar o assunto. Quero que seja o recurso definitivo sobre GLP-1, mesmo que eu tenha que escrever 50.000 palavras naquele único post. Mas dito isso, vamos ao nosso roteiro. Sinceramente, eu organizei isso para ficar melhor à medida que avançamos. Então fique até o final para ver o melhor conteúdo. E tem algumas surpresas ao longo do caminho, então por favor não pule nada. Você meio que tem que fazer por merecer o final. Enfim, dito isso, vamos ao nosso roteiro. Primeiro, vamos falar rapidamente sobre como os GLP-1 já estão mudando a sociedade, apenas para contextualizar. Depois, seremos mais práticos. Na segunda parte, abordaremos preocupações comuns, diferenciando riscos reais da histeria online e tratando da saúde muscular, óssea, ocular e tireoidiana. Depois, na terceira parte, vamos falar sobre as 3 gerações de GLP-1. Vamos analisar a evolução desses medicamentos e o que muitos não sabem sobre a geração mais recente. Depois, na quarta parte, vamos falar sobre os efeitos independentes do peso, com ênfase especial no cérebro, que é a minha parte favorita. Na quinta parte, vamos falar sobre terapias combinadas projetadas para perder gordura como os GLP-1 fazem, enquanto preservam ou até mesmo aumentam a massa muscular funcional. Depois, na sexta parte, faremos uma sessão rápida de perguntas e respostas da comunidade Stay Curious Metabolism. Agora, vamos para a primeira parte, mudança social. Deixe-me reconhecer algo importante. Os GLP-1 estão mudando a obesidade, o sistema de saúde e a própria sociedade. Por exemplo, a semaglutida, um GLP-1 de primeira geração, foi aprovada para a obesidade em 2021. Isso é bem recente. Desde então, novas gerações chegam tão rápido quanto novos iPhones. A bateria dura pouco e o sinal é ruim. Cala a boca e pega meu dinheiro! E quais foram os efeitos na população? Bem, a taxa de obesidade nos Estados Unidos caiu de cerca de 40% em 2022 para aproximadamente 37% em 2025. Para comparar, são 7,6 milhões de adultos obesos a menos apenas nos Estados Unidos. E a adesão está crescendo rapidamente também. Em fevereiro de 2024, apenas cerca de 5,8% dos adultos relataram usar GLP-1.
em 2025, esse número já havia subido para 12,4%, mais que o dobro. Sinceramente, acho que até 2028, um quarto dos adultos dos Estados Unidos usará GLP-1 ou alguma variação. Na década de 2030, a maioria usará medicamentos mais potentes ou terapias combinadas, que abordaremos depois. Também vimos efeitos em cadeia na sociedade e na economia alimentar mais ampla, porque os GLP-1 não apenas reduzem a fome, mas também alteram o apetite e até mesmo a preferência de sabor. Eles estão impactando a indústria alimentícia e forçando sua adaptação. Aqui vai uma curiosidade. Seu cérebro e até mesmo sua língua usam GLP-1 para se comunicar. Sua língua, na verdade, secreta GLP-1 em nervos que vão para o seu cérebro. Então, estamos mudando literalmente os órgãos e as ferramentas que usamos para interagir com a comida. Isso significa que as indústrias vão mudar. Esquece, as indústrias já estão mudando. A Nestlé, por exemplo, já lançou uma linha inteira de produtos alimentícios voltados especificamente para usuários de GLP-1. Quero enquadrar toda essa discussão que teremos a partir desses fatos, não como julgamento de valor ou ideologia, mas como questão de realidade. Esses medicamentos estão remodelando a sociedade como um todo, a medicina e as pessoas ao nosso redor, gostemos ou não. Vamos à segunda parte, preocupações comuns. Destaco uma grande, a perda de massa muscular. A literatura geralmente relata que algo entre 25% e 40% da perda de peso com GLP-1 em nível populacional é classificada como massa magra, e isso soa alarmante, parece preocupante, não é? Esses medicamentos causam mais perda de massa muscular do que perder peso apenas com dieta e estilo de vida? Há duas explicações principais. A segunda é mais interessante, mas preciso citar a primeira também. A primeira é simplesmente o contexto do estilo de vida. Pessoas que perdem peso, principalmente por meio de intervenções no estilo de vida, apenas com dieta e exercícios, provavelmente, como população, têm mais chances de fazer treino de força e priorizar intencionalmente a ingestão de proteína. O mais importante é que essa perda muscular parece evitável. Veja o exemplo mais impressionante de recomposição corporal usando esses medicamentos de GLP-1 que já presenciei. Isso veio da comunidade Stay Curious. O membro se chama Nicholas N., mas não sou eu. Aquele homem é um impostor. E ele começou com 146 quilos em novembro de 2021. Inicialmente, ele estava apenas fazendo uma dieta com baixo teor de carboidratos e jejum e perdeu 28 quilos, mas depois estagnou. Após o diagnóstico de hipogonadismo, testosterona baixa, ele recebeu prescrição de 200 mg semanais de testosterona apenas para reposição hormonal, sem buscar níveis de fisiculturista, mas sim a normalidade. Além disso, ele tomou tirzepatida 200 gramas por dia, caminhou 10.000 passos diários e fez treino de força de 3 a 5 vezes por semana. O resultado foi que ele perdeu mais 10 quilos, mas esse não é o ponto principal. Ele reduziu de 36% para 19% de gordura corporal, enquanto ganhou 11,6 quilos de massa magra em 1 ano e meio. Inacreditável! Isso é impressionante, e esse é um exemplo extremo, mas o ponto principal permanece, mesmo no contexto do uso de GLP-1, a perda substancial de gordura, junto com a manutenção muscular, ou, em alguns casos, o ganho de massa muscular é absolutamente possível quando o treinamento, a ingestão de proteína, o status hormonal e o estilo de vida estão otimizados. Uma boa regra é fazer treino de força ao menos 3 vezes por semana e consumir de 1,5 a 2,2 gramas de proteína de qualidade por quilo de massa magra ao perder peso. Considere também dicas avançadas que veremos depois. Continue curioso. Missão secundária. Ok, quero fazer uma rápida digressão curiosa sobre músculos e também dar uma prévia do tema da saúde cerebral que vamos abordar mais tarde. Li um estudo no qual pesquisadores analisaram gêmeos idênticos e constataram que a potência explosiva das pernas previa uma melhor função cognitiva e um maior volume cerebral no futuro. O que faz total sentido quando você pensa sobre isso, já que seus músculos funcionam praticamente como uma fábrica de hormônios, secretando coisas como irisina e BDNF para alimentar o cérebro. Os músculos também são importantes para um bom controle da glicose no sangue e para a sensibilidade à insulina, que também são fundamentais para o cérebro. Então, fique animado com o tema da saúde cerebral que vem a seguir. Faça agachamentos pelas suas sinapses. Se quiser se divertir comigo nos próximos 90 segundos, tente assistir ao vídeo mantendo a posição de cavalo. Era isso que fazíamos na aula de artes marciais quando éramos crianças. Mas se isso não for tranquilizador o suficiente, existe outro nível de nuance que a maioria das pessoas desconhece completamente, porque os dados são relativamente novos. Massa magra e massa muscular não são iguais. Muitos pensam que sim, mas não são. A maioria dos estudos citados utiliza DXA,
que, embora seja melhor que uma balança, ainda é uma ferramenta relativamente grosseira. O DXA agrupa o músculo com outros tecidos moles, incluindo o fígado, em uma única categoria chamada massa magra. E essa imagem? Elas são a mesma imagem. E também não consegue diferenciar entre proteínas musculares contráteis, metabolicamente ativas, e substratos musculares intracelulares menos funcionais. Percebo que isso é um monte de tecnicês, então vou recuar e dar uma analogia. Os exames de DXA são como pesar uma mala fechada. Se ela fica mais leve, você não sabe se perdeu roupas, livros ou aquele ovo de avestruz esculpido contrabandeado da África do Sul. Deixa eu dar uma olhada. Da mesma forma, uma queda na massa magra em um exame de DXA pode indicar menos glicogênio muscular, menos água ou redução no tamanho do fígado, não necessariamente perda de músculo funcional. Na verdade, pesquisas de 2026 sugerem que os medicamentos GLP-1 podem reduzir preferencialmente a massa do fígado, o que não é algo ruim, e componentes musculares não essenciais, sem afetar a verdadeira maquinaria contrátil responsável pela força e pela função física do músculo. Em estudos em humanos, a força pode ser completamente preservada, apesar das reduções na massa magra medida, o que pode, na verdade, estar se referindo ao caso do fígado encolhendo de fininho. Essa é uma distinção muito importante. Para ampliar a visão, acabamos categorizando mal certas coisas. A perda de massa magra com medicamentos GLP-1 é vista como perda de músculo, mas, na verdade, envolve a redução do fígado e de outros tecidos desnecessários. Em alguns casos, o corpo nem deseja mantê-los. Minha opinião, exageraram muito a preocupação com a perda muscular ao usar medicamentos GLP-1. Agora, falaremos brevemente sobre outra preocupação, a perda óssea. É o seguinte, a perda rápida de peso de qualquer tipo tende a reduzir a massa óssea, porque seu corpo está carregando menos peso sobre o esqueleto. Então, o peso corporal diminui porque o estímulo diminuiu. O corpo se adapta, sem problema. Dito isso, na verdade, existem receptores de GLP-1 nas células ósseas. Curiosamente, a biologia indica que os medicamentos GLP-1 podem ter efeitos benéficos, não prejudiciais, quando o peso da pessoa está estabilizado. A sinalização do GLP-1 estimula osteoblastos, células que constroem osso, pense em B de build, e inibe osteoclastos, células que degradam o osso, C de cutting down. Então, por meio dessa combinação, estimulando as células que constroem o osso e inibindo as células que degradam o osso, é possível que pessoas usando GLP-1, uma vez que estejam com o peso estabilizado, possam realmente ter uma melhora na saúde óssea. Por exemplo, em ratos resistentes à insulina, o tratamento com o GLP-1 melhorou a qualidade e a resistência óssea. Veja mais detalhes na carta abaixo, mas vamos seguir, pois isso também faz bem à sua saúde óssea. Agora, quero falar sobre perda de visão. Você pode ter visto manchetes alarmantes ligando os medicamentos GLP-1 à cegueira. Assustador, não é? Bem, a principal preocupação vem de relatos sobre uma condição rara chamada, prepare-se para o jargão, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, ou NION, para abreviar. No entanto, é importante colocar isso em perspectiva. Mesmo o sinal observacional é fraco. Por exemplo, uma revisão sistemática de 2026 mostrou que o uso de GLP-1 não estava significativamente associado a essa forma de cegueira. Existem pequenas populações que podem estar em risco. Eu não descartaria isso totalmente. Se você suspeita ter uma doença retiniana pré-existente ou uma doença ocular diabética, converse com seu médico antes de iniciar a terapia com GLP-1. Mas, olhando de forma mais ampla e analisando as evidências de maneira holística, acredito que o risco absoluto aqui seja provavelmente muito baixo, algo em torno de 0,5% em pacientes com diabetes ao longo de 5 anos. Próximo, doença da tireoide. Uma preocupação frequente sobre os GLP-1 é o câncer de tireoide, especialmente o carcinoma medular da tireoide, um tipo específico considerado assustador. A preocupação vem de estudos em roedores, nos quais medicamentos GLP-1 aumentaram certos tumores de tireoide. Como resultado, os GLP-1 trazem advertências específicas para pessoas com histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide ou síndromes genéticas que aumentam o risco, como a chamada síndrome M2. Se você não tem histórico pessoal ou familiar de câncer de tireoide ou M2, isso provavelmente não é preocupante. Assim, as evidências em humanos são bem mais tranquilizadoras do que as manchetes alarmistas indicam. Se você me conhece, sabe que costumo ser cético em relação à indústria farmacêutica, por isso espero que isso tenha peso. Isso nos leva à parte 3, as 3 gerações de medicamentos para perda de peso à base de GLP-1.
A primeira geração, formada por agonistas do receptor de GLP-1, atua principalmente reduzindo o sinal de fome no cérebro, como Ozempic e Wegovy. A segunda são os agonistas duplos. Eles agem tanto no GLP-1 quanto no eixo hormonal GIP. Eles ainda suprimem o apetite, mas também afetam diretamente a fisiologia das células de gordura e a distribuição de energia. Por exemplo, eles parecem melhorar a capacidade do corpo de mobilizar gordura durante o jejum. Considero que esses agonistas duplos não só reduzem a fome, mas também deixam o tecido adiposo mais metabolicamente flexível. Essas duas primeiras gerações são aprovadas pela FDA, e o novo, no pedaço que ainda será aprovado pela FDA, chama-se retatrutida, às vezes chamado de GLP-3, embora ele não atue 3 vezes na via do GLP-1. Ele atua no GLP-1, no GIP e em um terceiro eixo, o eixo hormonal do glucagon, e esse é particularmente fascinante. O componente do glucagon faz várias coisas, incluindo aumentar a taxa metabólica e o gasto de energia. Na prática, pessoas relatam frequência cardíaca elevada e maior queima de calorias com a retatrutida. E, curiosamente, em alguns casos, pode até haver aumento da fome, pelo menos temporariamente, mesmo assim ocorrendo perda de peso. Percebi isso durante meu experimento de 1 mês. Estou até mais faminto que o normal às 10 da manhã. Eu só vou comer o que quiser e ver o que acontece. E a retatrutida é, sem dúvida, o medicamento do tipo GLP-1 mais potente até agora. Então, novamente, para ampliar a visão, quando comparados diretamente ao longo de aproximadamente 1 ano em relação à perda de peso, os GLP-1 de primeira geração, como semaglutida, Ozempic e Wegovy, causam uma perda de peso corporal de 10 a 15%. Os de segunda geração, os agonistas duplos, tirzepatida, Zepbound e Mounjaro, causam cerca de 20% de perda de peso corporal. A terceira geração, a retatrutida, com o componente extra de glucagon, aumenta a perda de peso para cerca de 24% em 1 ano, sendo um pouco maior em mulheres, em torno de 28%. Segue uma tabela resumida. Pause e tire um print, se quiser. Continue curioso. Missão paralela. Quero abrir um rápido parêntese de curiosidade com você sobre a nova integrante, a retatrutida. Como é a mais nova, popular e menos estudada, existem aspectos interessantes que muitos desconhecem. Como disse, a retatrutida eleva a taxa metabólica, aumentando a frequência cardíaca em repouso. Queimar mais calorias é desejável no tratamento da obesidade, mas aumentar a frequência cardíaca também eleva a carga cardíaca, o que é fisiologicamente negativo a longo prazo. Agora, isso não quer dizer que a retatrutida seja perigosa, mas se eu tiver que apontar minha maior cautela intelectual sobre esse medicamento, seria o possível estresse cardiovascular após décadas de uso. No momento não sabemos, isso está no limite do conhecimento. Segundo, e também ligado à saúde do coração, isso me surpreendeu quando soube. A retatrutida pode reduzir o colesterol LDL e o ApoB de forma mais potente do que outros medicamentos GLP-1. Eu descobri isso quando experimentei pessoalmente a retatrutida por 1 mês, apenas 1 mês, mesmo em uma dose baixa, de 1 a 2 mg por 4 semanas. Eu queria ver o que estava acontecendo no meu código metabólico. Eu não estava tentando perder peso. Você pode conferir este vídeo para saber mais. Mas o que aconteceu foi que meu LDL e meu ApoB caíram substancialmente. A maior redução veio da ezetimiba, explicada neste vídeo, mas a retatrutida diminuiu ainda mais meu LDL e meu ApoB. O que me surpreendeu, pois eu esperava o oposto fisiologicamente. Essa observação me levou a descobrir que o componente de glucagon que torna a retatrutida única age para reduzir algo chamado PCSK9, que por sua vez reduz o LDL e o ApoB. É um mecanismo oculto de redução de lipídios que poucos comentam. E é meio louco se você pensar nisso. E em terceiro lugar, há alguma especulação de que a retatrutida pode poupar os músculos, protegendo-os. Isso segue inconsistente com a literatura de ensaios clínicos e é motivado por raciocínio mecanicista e relatos anedóticos da comunidade de fisiculturismo e biohacking. Não há evidências definitivas. Existe ao menos uma base biológica para essa ideia que vou explicar agora. O glucagon, presente na retatrutida e ausente em outros GLP-1, pode estimular a liberação do hormônio FGF21. O FGF21, por sua vez, pode aumentar a taxa metabólica, ou seja, queimar mais calorias e pode potencialmente ajudar a preservar a massa muscular durante a perda de peso. E o detalhe aqui é que a obesidade é um estado resistente ao FGF21.
Se você pensar, isso pode explicar o motivo. Estudos sobre obesidade não mostraram efeito de preservação muscular da retatrutida, mas no biohacking e no fisiculturismo, em que as pessoas em geral não são obesas e são sensíveis ao FGF20 e 1, elas podem obter algum efeito protetor muscular da retatrutida. Por enquanto, isso é só uma hipótese minha, mas acho que merece investigação. Quero saber sua opinião. Agora, voltando à nossa história principal. Vamos à parte 4. Benefícios dos GLP-1 além da perda de peso. O que realmente mudou minha visão sobre os GLP-1 não teve relação direta com a obesidade. Havia sinais iniciais promissores sugerindo que os GLP-1 poderiam ter efeitos protetores no cérebro em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Grandes estudos populacionais apontam menor incidência de demência em pacientes tratados com medicamentos GLP-1. Agora, obviamente, eu sei o que você está pensando porque você é inteligente. Interpretar esses dados é complicado, porque a própria perda de peso melhora a saúde metabólica e outras variáveis que provavelmente beneficiam o cérebro. Há razões para crer em efeitos diretos dos GLP-1 no cérebro, na saúde cerebral e na prevenção do Alzheimer. Pesquisadores observaram que níveis elevados de GLP-1 no cérebro estão associados a menos amiloide, um marcador do Alzheimer. Novamente, em cérebros humanos, você pode ver essa relação claramente aqui, tanto no gráfico de linhas quanto nas imagens do cérebro. Mais vermelho significa mais amiloide. E, no cérebro à esquerda, esse é o cérebro com menos GLP-1. Ele tem muito mais amiloide, não é interessante? Agora, por que isso pode estar acontecendo? Considere como o amiloide se forma na doença de Alzheimer. Tudo começa com a proteína precursora do amiloide. O nome faz sentido, não é? E a partir daí, a proteína precursora do amiloide pode seguir um de dois caminhos principais. Um caminho neuroprotetor, não amiloidogênico, e um caminho neurotóxico, produtor de amiloide. E uma enzima em particular, chamada BACE, desempenha um papel fundamental ao direcionar a proteína precursora do amiloide para a rota tóxica do amiloide. De forma fascinante, o GLP-1 inibe a atividade dessa enzima, que direciona a proteína precursora do amiloide para o processamento amiloidogênico. Basicamente, os GLP-1 podem direcionar a proteína precursora do amiloide para uma via neuroprotetora mais saudável. Mas isso não é tudo. Os GLP-1 também melhoram a sensibilidade à insulina no cérebro. Por que isso importa? Porque a sinalização prejudicada da insulina no cérebro pode ativar a proteína GSK3-beta, que promove a formação da outra característica marcante da doença de Alzheimer, os emaranhados neurofibrilares de Tau. Então, as melhorias na sinalização da insulina induzidas pelo GLP-1 podem bloquear essa via e, potencialmente, melhorar também a patologia da Tau no cérebro. Então, voltando um pouco, eu sei que estou jogando muitos termos técnicos para você. Desculpe, eu sou um neurocientista treinado, fiz doutorado nisso. Nós temos pelo menos dois mecanismos plausíveis pelos quais os GLP-1 poderiam influenciar diretamente a patologia do Alzheimer. Agonistas do receptor de GLP-1 podem reduzir o amiloide ao inibir a atividade da BACE. Você direciona a proteína precursora do amiloide para um processamento mais saudável e pode reduzir a Tau ao inibir a GSK3-beta. Para os nerds de neurociência, esse é um momento de impacto. Como alguém com alto risco de Alzheimer, acho isso muito promissor e fico animado ao falar sobre o assunto. Na verdade, se houvesse um motivo pelo qual eu pessoalmente consideraria fazer uma terapia de GLP-1 em baixa dose a longo prazo, mesmo sem tentar perder peso, seria esse. Eu até consideraria engordar um pouco só para fazer isso. Brincadeira. Mais ou menos. E agora, para te dar outro exemplo de um benefício independente do peso dos agonistas de GLP-1 vindo da literatura científica, um estudo de 2026 analisou algo chamado osteoartrite. Artrite comum causada por desgaste, com degradação da cartilagem, dor, rigidez e mobilidade reduzida. Agora, a obesidade aumenta o risco de osteoartrite porque você está carregando mais peso corporal, o que sobrecarrega as articulações, às vezes de uma forma não saudável. Mas de forma intrigante, os agonistas de GLP-1 podem estar fazendo algo muito além de apenas reverter a obesidade para melhorar a osteoartrite. Pesquisas indicam que os agonistas de GLP-1 podem agir diretamente nas células que regeneram a cartilagem das articulações. Notavelmente, o tratamento com GLP-1 tem sido associado ao espessamento da cartilagem em humanos. Então, é um benefício duplo para a saúde das articulações. Perder peso significa articulações mais saudáveis e mais mobilidade, e ainda existem efeitos diretos do GLP-1 nas células produtoras de cartilagem também. O principal é que os agonistas de GLP-1 não são só remédios para emagrecimento.
Por baixo da superfície, na base do iceberg, os agonistas de GLP-1 parecem influenciar o metabolismo em todo o corpo de maneiras que vão muito além da balança, e de forma positiva. É que a perda de peso é a manifestação visual mais óbvia. Quero ampliar a visão e ter um pouco de humildade fazendo a pergunta necessária. O que é realmente a análise de risco-benefício? Será que estamos nos deixando levar pela febre dos peptídeos e pelas conversas positivas sobre os GLP-1? Estou supervalorizando os benefícios e ignorando danos? Precisamos refletir sobre isso. Quem me conhece sabe que sou, em geral, cético em relação à indústria farmacêutica. Mesmo para medicamentos muito estudados e comuns, como as estatinas, ainda tenho sérias preocupações, o que nem sempre é popular. Dito isso, devemos considerar como esses medicamentos atuam, seus efeitos metabólicos e o provável perfil de riscos e benefícios no uso prolongado. Sendo honesto na avaliação da literatura e dos mecanismos, admito que se a pessoa não perder peso excessivamente com o GLP-1, acredito que os benefícios desses medicamentos superam os riscos para a maioria, mesmo além da perda de peso. Não é uma afirmação médica. Deixo claro que não recebi nada da indústria farmacêutica. É só minha opinião. Vale o que vale. Dito isso, vamos agora levar a discussão para o próximo nível, na parte 5, o futuro da perda de gordura e do ganho de massa muscular. Porque a parte mais interessante da história dos GLP-1 vem da linha de frente, tratamentos combinados como aqueles que unem GLP-1 a compostos que apoiam o crescimento muscular. Essas terapias combinadas ajudam a perder gordura e a ganhar, às vezes, muita massa muscular. Para contextualizar isso, vamos ampliar a visão e considerar que, do ponto de vista evolutivo, o músculo é caro. Seu corpo tem, sim, a capacidade de construir grandes quantidades de músculo, mas em condições normais, esse processo é limitado por freios biológicos internos ao crescimento muscular, projetados para conservar energia. Curiosamente, alguns animais e humanos têm mutações genéticas que quebram esses freios ao crescimento muscular, resultando em baixo percentual de gordura e musculatura impressionante. Essa vaca não é IA. E estamos aprendendo a imitar isso agora com pequenas moléculas em testes clínicos. Por exemplo, dois grandes freios ao crescimento muscular são a miostatina e a activina A. A lógica é simples. Ao bloquear ou quebrar esses freios, você libera o potencial de construir músculos e perder gordura. Então, em estudos com macacos, os animais que tomam esses bloqueadores de freio combinados com os medicamentos de GLP-1, você pode acompanhar os losangos roxos aqui, apresentam uma grande perda de gordura junto com o aumento de massa magra. A massa total de gordura neste estudo diminuiu em 50%, enquanto a massa magra aumentou em 6%. Isso é impressionante. Além disso, há dados iniciais de ensaios clínicos randomizados em humanos que mostram sinais semelhantes. Em apenas 8 semanas com o tratamento, os participantes humanos ganharam aproximadamente 3 quilos, 6,6 libras de massa magra, enquanto perderam 4 quilos, 8,8 libras de massa de gordura após um único tratamento. Aumento de massa muscular e redução de gordura em poucas semanas. Sei que estou animado. Esse campo é novo e ainda há questões de segurança em aberto. Se essas abordagens forem seguras e escaláveis, podem transformar o futuro da medicina de recomposição corporal. É impressionante. Sei que você deve pensar como eu. Isso é legal, mas frustrante, pois as ferramentas ainda não estão acessíveis. Nick, está fazendo suspense. Sim, sou culpado. Mas existem outros compostos, menos conhecidos, porém igualmente fascinantes, que podem produzir efeitos biológicos semelhantes sem serem injetáveis. Só para te dar um exemplo, há um composto chamado ATX304, que você provavelmente não conhece. Você pode saber mais nesta carta dedicada ao ATX304, mas aqui vai um resumo. É algo chamado ativador de AMPK. A AMPK é um dos principais reguladores do metabolismo energético no corpo, e o ATX304 basicamente ajuda a levar combustível para os músculos enquanto, ao mesmo tempo, aumenta a queima de gordura e o gasto de energia. Os dados dos modelos animais pré-clínicos impressionam. Por exemplo, em um estudo recente, um tratamento de 32 dias com ATX304 levou a uma redução de 21% no peso corporal, sendo 100% dessa redução proveniente de gordura. Além disso, em um estudo com animais, a combinação de ATX304 e GLP-1 resultou em grande perda de gordura sem redução de massa magra. Link abaixo para mais informações. Tenho um pouco disso na geladeira e quando usei, minha glicemia de jejum caiu 6 mg por decilitro, o que achei legal. Dito isso, eu pessoalmente não testei em combinação com GLP-1,
porque não quero perder mais gordura corporal. Na verdade, acho que fui longe demais no meu experimento randomizado de 4 semanas. Exagerei um pouco. Recomendei o ATX 304 para 2 familiares que usam GLP-1 e agora eles não vivem sem. Compartilharei mais informações abaixo, mas não é conselho médico, nem estou sugerindo que alguém deva tentar. Estou apenas destacando o que está surgindo bem debaixo do nariz de todo mundo. Em alguns anos, acredito que a maioria dos usuários de GLP-1 vai incorporar terapias adjuvantes como esta junto com o GLP-1. Isso nos leva à parte 6. Vamos terminar com perguntas da audiência. Antes, quero te parabenizar rapidamente. Bata palmas para si mesmo. Você ficou comigo até aqui, o que significa que está comprometido em aprender sobre sua saúde e consegue me aguentar falando sem parar. Então, parabéns e obrigado. Mas dito isso, vamos às perguntas. Zack perguntou: o que você acha, Nick, sobre o novo GLP-1 oral, OR4 orforgliperida? Primeiro, odeio esse nome. Quem escolheu esse nome? Parece um alienígena do MIB. Vocês estão de boa? Mas, tirando isso, para quem não está acompanhando OR4 orforgliperida, é um novo GLP-1 oral não peptídico. A perda de peso é semelhante à dos injetáveis de primeira geração de GLP-1, como Ozempic, com redução de 11,2% em 72 semanas e melhorias nos marcadores metabólicos. O grande diferencial aqui é que você pode simplesmente tomar o comprimido em vez de aplicar uma injeção. Então, é basicamente uma questão de acessibilidade e preferência. Próxima pergunta. Gabriela perguntou: e quanto ao reganho de peso se você parar de usar um GLP-1? Se alguém não muda o estilo de vida, usa um GLP-1, emagrece e depois para de repente geralmente volta a ganhar peso. No entanto, isso não parece representar algum tipo de dano metabólico permanente ou uma dependência criada pelo medicamento. Isso reflete apenas o retorno aos padrões de estilo de vida anteriores. Além disso, por favor, considere que os GLP-1 podem funcionar como um catalisador para a mudança de estilo de vida. Se conseguirem reduzir os pensamentos constantes sobre comida e ajudar alguém a melhorar o estilo de vida, fazer melhores escolhas alimentares, adotar hábitos mais saudáveis, praticar exercícios com mais regularidade e aumentar a flexibilidade metabólica. Então, em algum momento, a pessoa pode não precisar mais de um GLP-1 ou pode conseguir reduzir para uma dose baixa de manutenção. Isso é, na verdade, bastante comum. Além disso, cresce o interesse em terapias adjuvantes para prevenir o reganho de peso após parar o GLP-1. Por exemplo, o ATX 304, citado antes em estudos com animais, parece prevenir o reganho de peso após a interrupção do GLP-1. Este é só um exemplo entre várias opções promissoras. Jane pergunta: e os medicamentos GLP-1 para transtorno por uso de álcool e outras substâncias de abuso? Bem, sabemos que o GLP-1 atua no cérebro, incluindo áreas ligadas à recompensa, ao desejo e à dependência. Sabemos também que variantes genéticas nos receptores de GLP-1 estão ligadas a diferenças na autoadministração de álcool e nas respostas de recompensa no cérebro. Então, não é exagero pensar que medicamentos de GLP-1 possam influenciar o transtorno por uso de álcool, o tabagismo, a compulsão alimentar e outros comportamentos compulsivos. E cada vez mais, isso parece ser verdade. Relatos frequentes de quem usa GLP-1 dizem não só como menos, mas também que os pensamentos constantes sobre comida diminuíram. Não é só o barulho da comida, mas também o do álcool e o da nicotina. Você entendeu? Um parêntese rápido e um alerta. Isso não quer dizer que você perdeu o prazer nessas coisas, pois querer e gostar são circuitos cerebrais bem diferentes. Então isso afeta principalmente a via do querer, não necessariamente a via do gostar, o que sinceramente é uma coisa ótima. Certo, próxima pergunta. Sam pergunta: e quanto à gastroparesia, também conhecida como paralisia do estômago? Esse tema costuma ser tratado de forma confusa e alarmista. Primeiro, precisamos distinguir entre duas coisas: o mecanismo de ação esperado dos GLP-1 e a verdadeira paralisia patológica do estômago, a gastroparesia. Medicamentos GLP-1 são feitos para retardar o esvaziamento do estômago. Esse é o seu funcionamento. A verdadeira gastroparesia é diferente e envolve uma disfunção grave no esvaziamento do estômago, causando náusea e vômito. A gastroparesia grave continua sendo relativamente incomum com o uso de GLP-1, mas o risco aumenta quando as doses são elevadas de forma agressiva, quando você está em uma dose muito alta ou quando as pessoas comem demais enquanto o esvaziamento gástrico está lento, como parte do mecanismo esperado. Então, algumas dicas. Comece com uma dose baixa, depois aumente lentamente e não tenha episódios de compulsão alimentar. Tomar uma dose alta de GLP-1 e comer uma pizza inteira por hábito causa desconforto abdominal. Nenhuma surpresa. Agora, obrigado novamente por ficar comigo até o final deste vídeo. Você está claramente comprometido em aprender sobre sua saúde, e eu adoro isso. Como observação final, passei de cético a fã moderado rapidamente, admito. Não por conflito de interesse com a indústria farmacêutica, que não tenho,
nem por necessidade pessoal desses medicamentos. Passei muito tempo imerso na literatura científica, me atualizando e observando como esses medicamentos afetam pessoas próximas a mim. As pessoas me explicaram que sentiam como se estivessem travando uma batalha interna difícil havia décadas e agora têm uma ferramenta que é realmente libertadora. Não é uma muleta, mas sim uma vantagem em um mundo onde nossos ambientes modernos conspiram para nos manter gordos e doentes. Então, o que eu vejo é uma libertação considerável em um mundo que basicamente está cheio de armadilhas por causa de um ambiente alimentar tóxico. Além disso, vejo um potencial real no que pode acontecer no nosso metabolismo. Espero tê-lo convencido disso hoje. E, finalmente, se você quiser ver para onde a humanidade está indo, confira este vídeo.